Maravilhoso. Vamos à nossa aula 15 e 16, que é a aula de misturas gasosas. Em mistura de vários gases, o examinador ele faz uma série de pedidos maravilhosos. Tanto que eu estou definindo aqui no começo da aula os principais pedidos. Mas lá no exercício 1, eu vou complementar os pedidos associados a esse assunto aqui, essa matéria que é mistura gasosas, maravilhosos. Então vamos ao primeiro pedido. Quando cai exercício de mistura no vestibular, a primeira coisa que o examinador pode pedir é a fração molar. O símbolo da fração molar é o X. Olha a definição maravilhosa. Fração molar é a porcentagem em mol de um gás na mistura. Então, fração molar é a porcentagem em mol do gás na mistura. Eu peguei um recipiente aqui, um frasco fechado, maravilhoso, volume de 10 litros, a pressão 8 atmosferas. Essa é a pressão da mistura, 10 litros volume da mistura. Lá dentro eu tenho 1 mol do gás A, 3 mols do gás B. Eu somei tudo aqui, ó, o número de mols total, 4 mols. Então, vamos calcular a fração molar do gás A. Maravilhoso. Como definido lá em cima, fração molar é a porcentagem em mol de gás na mistura. Então, vamos lá. O número de mols total, maravilhoso. Olha como é que a gente arma a regra de 3. O número de mols total você vai chamar de 100%. O número de mols do gás A está para a fração molar do gás A. Ou seja, a fração molar é a porcentagem de A na mistura, em mols. Então vamos lá. Montando a regrinha de 3, maravilhoso. 4 mols é o número de mols total. Então 4 mols a gente chama de 100%. O gás A está participando com 1 mol. 1 mol representa quantos por cento? X%. Esse X é a fração molar de A. Multiplicando em cruz aí ficou 25%. Então, a primeira maneira que eu tenho para calcular a fração molar maravilhosa é direto por regra de 3. A segunda maneira é pela definição de fração. Ó. Maravilhosa, a definição da fração. Fração é uma divisão. Fração é a divisão da parte pelo todo. Para calcular a fração molar do gás A, você vai dividir o número de mols do gás A pelo número de mols total. Ó, o número de mols de A, 1 mol. O número de mols total, 4. 1 quarto, 0,25, que equivale a 25%. É só multiplicar por 100 para expressar em porcentagem. Então você pode puxar direto por regra de 3, maravilhoso. Ou pela definição de fração, que é a parte pelo todo. Maravilhoso. Se a fração molar do gás A é 25%, quanto que será a fração molar do gás B? 0,75 ou 75%. Bastava dividir o número de mols de B pelo número de mols total. 3 quartos é 0,75 ou 75%. Aí você vai ver a maneira que mais lhe agrada. Você pode puxar por regra de 3 ou pela definição de fração. Então, o primeiro pedido cobrado em mistura gasosa, fração molar. Próximo pedido, maravilhoso. Pressão parcial. Ó a definição aqui, ó, pressão parcial. Pressão parcial é a pressão que o gás exerceria se estivesse sozinho, ocupando o mesmo volume da mistura na mesma temperatura. Então, para ilustrar o cálculo da pressão parcial, desculpa, maravilhoso. Então, ó, pressão parcial é a pressão que o gás exerceria se estivesse sozinho no frasco. Eu estou pensando nesse frasco aqui de parede indeformável, maravilhoso. Ele tem volume constante, eu estou garantindo que a temperatura também é constante. Eu coloquei aqui o manômetro maravilhoso. O manômetro é um aparelho que mede pressão de gás, né? O barômetro ele mede pressão atmosférica. O manômetro ele mede a pressão de gás. Ele está indicando aqui uma pressão de 8 atmosferas. Essa pressão maravilhosa é a pressão exercida pelo gás A ou pelo gás B? É a pressão exercida pelos dois gases juntamente. Bom, eu quero calcular a pressão parcial. Pressão parcial é eu quero calcular a pressão parcial do gás A. Pressão parcial é a pressão que o gás exerceria se estivesse sozinho no frasco. Maravilhoso. Perceba que diminuiu o número de moléculas. Se diminui o número de moléculas, aí diminui o número de colisões, consequentemente diminui a pressão. Como que a gente calcula a pressão parcial? De duas maneiras. Primeira maneira, maravilhosa. Eu posso falar aqui, ó, que o número de mols total exerce a pressão total, o número de mols do gás A vai exercer a pressão do gás A. Por regra de 3, ó, o número de mols total que a gente tem aqui, ó, maravilhoso, a gente já havia calculado 4 mols. 4 mols de gás, que é o número de mols total, exerce uma pressão total de 8 atmosferas.
O oxigênio o gás A está participando com 1 mol. 1 mol do gás A vai exercer quantas atmosferas? Ó? Essa é a pressão parcial de A. Multiplicando em cruz, maravilhoso, fica 8 dividido por 4, ó, deram 2 atmosferas. Então, essa é a pressão que o gás A exerceria se estivesse sozinho no frasco. Bom, maravilhosos. Vocês para mim, se a pressão total da mistura é 8 atmosferas. Se a pressão parcial do gás A vale 2 atmosferas, quanto que vai ser a pressão parcial do gás B? 6 atmosferas, né? Maravilhoso. É o que falta para a pressão total. Então vocês acabaram de deduzir para mim o seguinte, que a soma das pressões parciais tem que dar a pressão total, né? Se a pressão total é 8, a pressão de A é 2, logo a pressão de B, 6 atmosferas. Então está aqui, maravilhosa, a lei de Dalton, que é a conclusão dessa observação que a gente fez aqui, né? Ó, lei de Dalton, a soma das pressões parciais é igual à pressão total da mistura. Então está aqui, ó, se eu somar a pressão parcial do gás A com a pressão parcial do gás B, vai dar a pressão total. A pressão de A é 2, mais a pressão de B tem que dar a pressão total, que é 8. Ó. Logo, a pressão parcial do gás B, 6 atmosferas. Então, a primeira maneira maravilhosa que a gente tem para calcular a pressão parcial é assim, é por regra de 3. O número de mols total exerce a pressão total. O número de mols do gás exerce a pressão do gás. É uma regra de 3 bem simples. Segunda maneira maravilhosa que a gente tem para calcular a pressão parcial do gás é utilizando a fração molar. A gente havia calculado lá em cima, maravilhosa, a fração molar do gás A. Está aqui, ó, 25%. Então, voltemos aqui. Maravilhosos. Cadê vocês? Deixei aqui para não ver. A segunda maneira está aqui. A fração molar de A é 25%, maravilhosa. Fração molar é porcentagem em mols do gás na mistura. Então, eu posso dizer o seguinte, esse 25% está me dizendo o seguinte, maravilhoso, que 25% das moléculas do frasco são do gás A. 25% da quantidade de moléculas que eu tenho no frasquinho representa moléculas do gás A. Portanto, 25% das colisões são devidas ao gás A. Se 25% das moléculas são do gás A, 25% das colisões são devidas às moléculas de A. Logo, a pressão de A é 25% da pressão total. Ou seja, maravilhosa, ó, a pressão parcial do gás A é 25% da pressão total. Ó, a pressão parcial de A, 25% é 0,25 vezes a pressão total. Quanto é que dá aqui? Ó? 2 atmosferas, maravilhosa, que é o que a gente tinha calculado aqui em cima. Então a gente chegou à seguinte conclusão, maravilhosa, que a pressão parcial do gás é a fração molar vezes a pressão total. A fração molar do gás é 25%, então é 25% da pressão total, 25% de 8, está calculadinho aqui, ó, 2 atmosferas. Então, maravilhoso, eu posso calcular a pressão parcial utilizando essa regra de 3. O número de mols total está para a pressão total. O número de mols do gás está para a pressão do gás. Ou eu posso calcular a pressão parcial utilizando essa fórmula. A pressão parcial do gás é a fração molar vezes a pressão total. As duas táticas que a gente tem para calcular. Daqui a pouco a gente vai treinar essas táticas aí. Então a gente já viu, quando cai mistura gasosa, primeiro, o que o examinador? Primeira possibilidade de pedido do examinador, fração molar, que é a porcentagem em mol do gás na mistura. Segundo pedido, pressão parcial do gás. Terceiro pedido, o cara pode pedir o volume parcial. Eu fiz o desenho aqui para ilustrar, maravilhoso. Agora eu estou imaginando, eu tenho ainda 1 mol do gás A, 3 mols do gás B, num cilindro munido de um êmbolo móvel. O volume inicial da mistura aqui, 10 litros, maravilhoso. Eu coloquei um tijolo em cima do êmbolo aqui, ó. O peso do tijolo garante que a pressão vai ser constante. Então aqui, ó, a pressão é constante, a temperatura é constante. Então volume parcial, maravilhoso, ele não existe, ele é um volume teórico.
olha a definição. Volume parcial é o volume que o gás ocuparia se ele estivesse sozinho no frasco, mantendo a pressão da mistura e a temperatura da mistura. Então, eu vou manter a pressão total e a temperatura do sistema. Não vai mudar, a pressão e temperatura não mudam. Então, maravilhoso. Volume parcial é um volume teórico, porque se eu perguntar para vocês aqui, ó, qual que é o volume que o gás A está ocupando nesse recipiente? 10 litros. O gás sempre ocupa o volume do frasco, maravilhoso. Qual que é o volume que o gás B está ocupando nesse recipiente? 10 litros. Então, o volume parcial, maravilhoso, ele não existe. Olha a definição. É o volume que o gás ocuparia se ele estivesse sozinho no frasco. Ele não está. Mas manda quem pode, obedece quem tem juízo. O examinador vai pedir para você calcular. Então vamos imaginar? Vamos imaginar que o gás A está sozinho no frasco. Eu tenho que manter a pressão. É o peso do tijolo, maravilhoso, que garante que a pressão é constante. Como o peso do tijolo não vai mudar, a pressão em cima da minha massa gasosa não muda também. Então, é o peso do tijolo que garante que a pressão é constante. Eu vou tirar o gás B do meu sistema, ficou só o gás A. Como eu diminui o número de moléculas, maravilhoso. Diminui o espaço aqui que o meu sistema vai ocupar, ó. O êmbolo desce, porque a pressão foi mantida constante, né? A pressão foi mantida constante. Aí eu quero saber qual seria esse volume que o gás A estaria ocupando. Maravilhoso. A gente calcula volume parcial igualzinho à pressão parcial. Olha como é que é o cálculo. Você vai falar o seguinte, ó, que o número de mols total ocupa o volume total. O número de mols do gás está para o volume do gás. Então, ó, o número de mols total que a gente tem aqui, ó, maravilhoso, 4 mols. Então, quando eu tenho 4 mols de gás no meu recipiente, ele está ocupando um volume de 10 litros. Se eu tivesse apenas 1 mol do gás A, ele estaria ocupando que volume? Ó? Fazendo a regrinha de 3, multiplicando em cruz aqui, fica 10 dividido por 4. O volume parcial do gás A, 2,5 litros. Maravilhoso. Então, esse é o volume que o A ocuparia se ele estivesse sozinho naquele frasquinho. Bom, se o volume parcial, maravilhoso, se o volume parcial do gás A é 2,5, quanto que tem que ser o volume parcial do gás B? É o que falta para o volume total, né? Se o A é 2,5, o volume total é 10, o volume parcial do gás B, 7,5. Então a gente acabou de concluir essa lei aqui maravilhosa, ó, que a soma dos volumes parciais é igual ao volume total. Não precisa lembrar o nome do cientista. Lembra o nome do cientista, não lembra da lei. Eu quero que você saiba a lei, que a soma dos volumes parciais é igual ao volume total da mistura. Ó. Então, se eu somar o volume parcial de A com o volume parcial de B, tem que dar o volume total da mistura. O volume parcial de A, 2,5. O volume de B é o que a gente quer, o volume da mistura é 10. Então, o volume parcial de B, 7,5 litros. Então, tá aí. O que o cara pede, então, inicialmente aqui, maravilhoso? Ele pede para a gente calcular em exercício de mistura fração molar, pressão parcial, volume parcial. O cálculo do volume parcial é semelhante ao cálculo da pressão parcial. Você fala que o número de mols total exerce a pressão total. O número de mols total ocupa o volume total. É total por total, maravilhoso. O resto é regra de 3. Legal. E a segunda maneira para a gente calcular o volume parcial é semelhante ao cálculo da pressão parcial. Ó, a gente fala que a pressão parcial é a fração molar vezes a pressão total. Vale para o volume também. Ó. O volume parcial do gás é a fração molar vezes o volume total. Ó, eu quero o volume parcial de A. Você pega a fração molar de A e multiplica pelo volume total. Ó. A fração molar é 25%, que é 0,25 vezes 10, então quanto é que dá? Maravilhoso. 2,5. Se a fração molar de A é 25%, a de B ó, é 75%. 75%, maravilhoso, é 0,75. Vezes 10, olha quanto é que dá? 7,5 aqui, maravilhoso. Olha que belezinha. Vocês estavam aflitos aí, né? Beleza. Então, temos duas maneiras para calcular o volume parcial. Por regra de 3 ou pela fórmula aqui, ó, da definição do volume parcial. Volume parcial, fração molar do gás vezes volume total.
Beleza, maravilhosa. E para fechar aqui, para a gente concluir a aula, eu fiz essa observação final. Portanto, temos x, maravilhosa, é a fração molar. Temos 3 maneiras para calcular a fração molar. Então, guarda essa observação aqui, que é importantíssima, maravilhosa. A fração molar você pode calcular utilizando o número de mols. Você divide o número de mols do gás pelo número de mols total. Maravilhoso. Corta mol com mol, mol em cima, mol embaixo, a fração molar não tem unidade, ela é adimensional. Eu posso, maravilhoso, calcular a fração molar utilizando a pressão. A definição de fração, maravilhosa, é a parte pelo todo. Você divide o número de mols do gás, pelo número de mols total. Ou eu posso utilizar a pressão também, maravilhosa. Você tem opções. Você divide a pressão parcial do gás pela pressão total. O que o aluno mais gosta é essa daqui, ó, é número de mols. Mas se o cara der pressão também, dá certinho, maravilhoso. Para calcular a fração molar do gás, você divide a pressão parcial do gás pela pressão total. Ou pode calcular a fração molar utilizando o volume. Você divide o volume do gás pelo volume total da mistura. É a parte pelo todo. E não se esqueça, maravilhoso, o apelido da fração molar é porcentagem em volume. Então, ó, porcentagem em volume é a mesma coisa que fração molar. Bom, quando o cara ele dá, maravilhosa, a fração molar, se ele te der a fração molar no enunciado do exercício, ele facilitou a sua vida. Por exemplo, ó, olha o que eu estou falando aqui, ó, um gás A com 20% em volume, maravilhoso. Porcentagem de volume é o apelido da fração molar. Quando ele fala assim, ó, um gás A com 20% de volume, quer dizer que a sua fração molar é 20%. 20% é o 0,2. Maravilhoso. O que a gente conclui com uma fração molar de 20%? A gente conclui assim, que o número de mols do gás A é 20% do número de mols total. A pressão parcial do gás A é 20% da pressão total. E o volume parcial do gás A é 20% do volume total. Então, maravilhoso. Se o cara te der o volume, a porcentagem em volume do gás, da mistura, ele matou o exercício. O volume do gás é 20% do volume total, o número de mols do gás é 20% do número de mols total, a pressão do gás é 20% da pressão total. Aí você não tem nenhum trabalho para resolver exercício. Se o cara te der a porcentagem de volume, ele facilitou a sua vida. Legal. Então não se esqueça que porcentagem em volume é o apelido da fração molar. E o que é a fração molar? Fração molar é a porcentagem em mols do gás na mistura. A bem da verdade, maravilhosa, a fração molar é a porcentagem em mol, é a porcentagem de pressão, é a porcentagem em volume. Mas o nome mais usado para fração molar é porcentagem em volume, viu? Tá bom. Veremos exercícios, a gente vai treinar bem isso, porque essa é uma aula maravilhosa, que ela é aparentemente simples, mas os alunos sentem uma dificuldade e essa dificuldade ela some devagar. Com o treino, eu pus uma sequência de exercícios, eu completei os exercícios da apostila, eu coloquei uma sequência de exercícios extras para ir sanando as dúvidas, viu? Maravilhoso, que realmente aqui tem essa aula que eu conheço, eu tenho já costume com a dificuldade que os alunos sentem nessa aula. Pode ficar sossegado. Eu coloquei uma ordem crescente para a gente ir fixando os conceitos. Fiquem tranquilos. Ó, e agora uma observação com relação à equação de Clapeyron, a equação de estado do gás ideal. Maravilhosa. PV-nRT. Temos 3 possíveis equações maravilhosas. Temos 3 possíveis equações. Eu posso escrever assim, ó. Pressão total, volume total é o número de mols total, RT. Então você pode pôr aqui, ó, pressão total, volume total, número de mols total. Coisa linda. O perigo são essas duas. Maravilhosas. Se você colocar a pressão parcial do gás aqui, o volume que você vai pôr aqui é o volume total. Porque a definição é o seguinte, pressão parcial é a pressão que o gás exerceria se ele estivesse ocupando o volume total. Então, se aqui for pressão parcial do gás, aqui é volume total, número de mols do gás é RT. Então, como você está calculando a pressão parcial do gás, aqui é número de mols do gás. Só que o perigo é isso aqui, ó, maravilhoso, é volume total. Ou,
Se você quiser o volume parcial do gás na equação do Clapeyron, maravilhoso, aqui tem que ser a pressão total. Ó. Então, o volume parcial do gás, aqui tem que ser o número de mols do gás. Ó. Então, fica assim, pressão total, volume parcial do gás é igual ao número de mols do gás, RT. O que eu não quero que você faça, o erro que o aluno comete, é colocar parcial com parcial na mesma equação. Não existe. Se aqui é volume parcial, desse lado é pressão total. Se aqui é pressão parcial, do outro lado é volume total. Então, o que vale? Tudo total, ó, pressão total, volume total, número de mols total. Ou pressão do gás, volume total. Número de mols do gás, RT. Pressão total, volume do gás, número de mols do gás, RT. Então, maravilhoso. Nunca coloque na mesma equação de Clapeyron pressão parcial e volume parcial. Isso não existe. Esse conceito não existe. Isso daí, essa equação não existe. Porque a definição é assim. Pressão parcial é a pressão que o gás exerceria se ele estivesse ocupando o volume total. E volume parcial é o volume que o gás ocuparia se ele estivesse sujeito à pressão total. Então, deixa anotadinho, a gente já volta aí com os exercícios de sala de aula e os exercícios extras. Estou dando uma paradinha, a gente já volta já, maravilhoso.